A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você aí já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade Franca, interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical, ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico da Escola Dominical. E hoje iremos estudar uma lição muito importante, que é a lição de número 10. Ela tem como título A Ceia do Senhor, a segunda ordenança da Igreja. Essa lição de número 10, ela é concomitante com a lição de número 9, ao qual nós falamos sobre o batismo. É uma aula espetacular, uma aula maravilhosa, e se você não assistiu, eu recomendo que você vá até a lição de número 9 e assista, para que essa lição de número 10 sirva de complemento e de auxílio para que você possa entender esses dois pontos principais que nós temos aí como temas centrais da nossa igreja, do nosso cristianismo, né? Então vamos lá. Antes de nós iniciarmos aqui, gostaria de pedir para vocês aquele like do céu que tem nos ajudado, tem nos auxiliado, tem nos abençoado e tem divulgado o nosso canal. Tem feito aí o YouTube compreender e entender que esse canal, esse conteúdo é relevante. Também peço a vocês que não deixem de compartilhar, compartilhe os nossos vídeos, o nosso conteúdo, isso agrega valor ao nosso canal. E também não deixe de colocar o seu comentário, você não tem noção do quanto isso é bom, é fundamental para o crescimento e também para nós criadores de conteúdo. É muito prazeroso quando se tem um comentário no nosso canal, tá bom? Vamos lá, vamos iniciar aqui para o nosso textuário. O nosso textuário está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 26, diz assim: porque a palavra porque é uma resposta, ou seja, é a causa, o motivo, a razão da ação contida no texto principal, ou seja, eu estou dando uma resposta a uma situação que está ali iniciada no versículo 17, e aqui nós estamos no versículo 26 e na verdade o texto vai até o versículo 34. Então, porque todas as vezes, ou seja, algo ininterrupto. O que é este algo ininterrupto? Que comerdes este pão e beberdes este cálice, ou seja, os dois objetos de estudo ou os dois objetos centrais do assunto e da instrução que está sendo dada e foi iniciada no versículo de número 17. Anunciais a morte do Senhor até que venha. Ou seja, o pão e o cálice carrega um simbolismo, é uma mensagem. Então isso é importante porque anuncia a morte do Senhor, e o segundo ponto fala sobre a vinda do Senhor. Então somente nesse versículo nós temos grandes verdades aqui estabelecidas. Verdade prática, a ceia do Senhor como uma ordenança e não como um sacramento, como nós já aprendemos sobre a questão do batismo. Isso é muito importante você ter isso em mente, porque nós não estamos falando de um sacramento, mas sim de uma ordenança, tanto o batismo quanto a ceia. Isso deve ficar muito claro para os seus alunos, ok? A ceia do Senhor como uma ordenança celebra, o que ela celebra? A comunhão do crente com o Senhor ressuscitado, tá bom?
Então aqui nós já fizemos uma breve análise, a leitura bíblica nossa em classe traz o texto num todo, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, versículo 23, né, geralmente é do versículo 23 ao versículo de número 32, é o texto que realmente é lido, né, nas ceias que ocorrem em todo o Brasil e em todas as igrejas, geralmente usam esse texto. Mas o texto começa lá no versículo 17 com uma questão de brigas, de intrigas, de discórdias e outros elementos que vão ser estudados aqui durante a nossa aula e vai ser muito importante aí para a nossa compreensão, tá bom? Aqui no plano de aula, né, a ceia do Senhor é outra importante ordenança e prática da Igreja de Cristo. É um rito que foi instituído pelo próprio Senhor Jesus e perspassou toda a igreja até a atualidade. Então, tratamos a ceia e o batismo como um rito, né? Lembrando que nós estudamos a aula passada sobre o batismo e falamos sobre o rito de iniciação na fé. E aqui nós vamos falar de outro rito que é a ceia do Senhor. Você não vai ouvir eu, Adriano Ricobelo, falando Santa Ceia do Senhor, porque eu já aprendi, tanto na faculdade que eu fiz, quanto nos cursos do IBAD que ministrei, médio, avançado, que não se deve usar o termo Santa Ceia. É ceia do Senhor. Se na sua igreja usa o termo santa, eu digo a você que você está sacramentando a ceia, ou seja, você está colocando poderes ao pão e ao cálice. E isso nós vamos estudar aqui de maneira muito clara e muito objetiva. Então não é Santa Ceia do Senhor, é ceia do Senhor, tá bom? Dentro da nossa introdução, nós vamos ver que a igreja tem a ceia do Senhor como uma das celebrações mais significativas. Qual que é a diferença aqui entre ser a mais importante ou a importante ou do que significativo? Qual que é a diferença? Existe uma grande diferença, tá? Se nós falarmos aqui, se o autor usasse a expressão que ela é a mais importante, eu teria um outro sentido de significativo. Então, aqui nós já paramos para analisar. Importante é o que tem valor, é o que tem mérito, é o que é muito grande e é o que tem poder. Então, o autor, em vez de usar a palavra a mais importante, ele diz que é uma das celebrações da igreja mais significativas, e isso muda tudo, porque quando eu falo que ela é uma das mais significativas, eu não desvalorizo os outros ritos e os outros atos que são praticados dentro da igreja. Então, quando eu digo que ela é significativa, eu estou dizendo que ela contém revelação. Ela também contém elementos expressivos, e isso tem muito mais sentido, e que denota ou exprime, né, com clareza. Então, quando eu falo de algo significativo, eu estou expressando, eu estou mostrando através do ato o seu valor e o seu significado real. Então, a palavra significativa, ela me traz algo mais revelador do que a palavra importante, até porque tem pessoas que só vão na igreja no dia de ceia, porque entende que a ceia é mais importante do que os outros cultos, mas nós estamos aprendendo que ela tem um valor significativo, ou é um dos ritos mais significativos da igreja. Então é muito importante nós termos isso em mente. Aqui o autor nos apresenta
na introdução a questão das 3 perspectivas que são abordadas dentro dessa questão da ceia. A primeira é que ela tem um olhar para trás, tá bom? Quando contempla Cristo entregando-se em sacrifício. Essa contemplação, ela me traz o ato de concentrar, é uma contemplação, atenção a algo ou uma profunda aplicação. Então eu falo de contemplação. Eu estou em profunda aplicação, reflexão, atenção a algo ou o ato de concentrar nesse momento. A segunda perspectiva é do presente. Quando nós olhamos para a nossa real condição, o autor de 1 Coríntios deixa muito bem claro, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então eu tenho que analisar a minha real condição diante do Senhor e diante da igreja. E assim examinar e analisar essa condição. Posso participar? Não posso? O que a minha consciência está dizendo? Se eu não posso participar, o que é que me impede? Então eu preciso procurar uma orientação, eu preciso procurar uma reconciliação e daí eu ter aí o momento da partilha, da comunhão. Não é na hora, é antes. Antes eu preciso analisar se eu posso ou não. Se eu não posso, eu preciso ter a consciência de quais são os impedimentos e buscar uma solução antes do ato, porque o que nós estamos valorizando aqui não é a não participação, mas a participação desses membros do corpo de Cristo, que nenhum membro fique fora da comunhão do corpo de Cristo, tá bom? A terceira é um olhar para o futuro, né? Então, enquanto na real condição nós estamos olhando o estado da pessoa, a natureza e as suas qualidades, aqui na questão do futuro, eu estou mantendo meu foco na questão da expectativa, da esperança na segunda vinda, ou seja, eu estou analisando o fazer, o ficar em determinada posição, estado ou situação. Então eu tenho que analisar a ceia nessas três expectativas ou respectivas presente, passado e futuro, ok? Então nós temos aqui uma análise bem interessantíssima, tá bom? Vamos aqui para o tópico 1, a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Aqui muita atenção, tá bom? Peço a vocês muita atenção, porque aqui alguns professores ou professoras podem cair em contradição, tá bom? Na tradição romana, o romanismo compreende de forma literal as expressões ditas pelo Senhor Jesus em referência aos elementos da ceia. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Daí surge o termo transubstanciação, que é o ensino, né, da Igreja Católica e demais religiões concernente à ceia do Senhor. E aqui, entender essas palavras de forma literal e não como metáfora teria problemas de natureza exegética, né? Então, como é que nós podemos entender isso, essa questão da transubstanciação? A hóstia que é consagrada pelo sacerdote na Eucaristia transforma-se no corpo real de Jesus Cristo, e na Eucaristia também estão contidos o corpo, o sangue, junto com a natureza, tá? Ou seja, a divindade e a alma de Jesus estão impregnados, estão no pão, estão no cálice, e daí nós entendemos que dentro da concepção católica,
o romanismo, nós entendemos isso como transubstanciação. Na verdade, existe um termo teológico ao qual nós chamamos de teofagia. A teofagia significa comer o próprio Deus, porque é isso que a transubstanciação nos remete, a teofagia. E dentro dessa questão da teofagia, o mitraísmo, tem origens no mitraísmo, que é uma religião pagã, que tem esse ato de entender a comida como comer o próprio Deus. Deus se faz presente nos alimentos. Então, daí o nome teofagia. Então, a transubstanciação me mostra que o pão e o cálice não é mais o pão e o cálice. Agora é o corpo, o sangue e a divindade de Jesus impregnados e solidificados naquele pão e naquele vinho. Na tradição protestante, daqui nós temos também um ponto que se confunde demais. Porque alguns podem falar assim, não, eu não acredito na transubstanciação, eu acredito na consubstanciação. Mas é aí que vem a pegadinha e é aí que muitas pessoas se enrolam. Por quê? Porque a tradição luterana, ela diverge da católica, como o próprio autor disse aqui, tá? Mas, como nós temos uma influência muito grande na época de Martinho Lutero, ele não se desvinculou 100% da religião católica. Quando nega que os elementos da ceia e o pão, o pão e o vinho se tornem ou se convertam no corpo e no sangue, contudo, afirma que o corpo físico de Jesus está presente no pão da ceia. Daí vem o termo consubstanciação. O pão, sendo pão em forma e substância, tá, eu tenho ali a consubstanciação. O que isso significa? Eu tenho o pão e tenho o cálice. A consubstanciação, a ideia luterana entendia o seguinte, que junto com o pão está impregnado a substância do corpo de Cristo. Então Lutero não deixou de atribuir um poder sacramental, aos elementos da ceia. Ele não entendia como a Igreja Católica Romana entendia, mas ele entendia que essa substância do corpo de Cristo estava impregnado nos elementos da ceia, ok? Então é assim que se confunde muito bem quando a gente fala de consubstanciação e transubstanciação. As pessoas confundem muito e aderem à consubstanciação. E na verdade, você vai ver que nós estamos mais aqui no terceiro subtópico, que é, no caso, a posição pentecostal, tá bom? Antes de nós analisarmos aqui, eu coloquei um comentário aqui na minha revista, o seguinte: Jesus estabeleceu um memorial de sua morte e ressurreição. Ou seja, a ceia expressa recordações e agradecimentos pelo que Jesus fez na cruz por nós. Tanto é que o subtópico de número 3 vai dizer: a tradição pentecostal entende que o pão e o vinho não se convertem fisicamente no corpo de Cristo, ou seja, concepção católica, transubstanciação. Nem tampouco Jesus está presente fisicamente nele, ou seja, a versão luterana da consubstanciação. Assim, o pão e o vinho simbolizam, essa é a nossa vertente, o corpo e o sangue de Jesus. Jesus se faz presente fisicamente? Não.
como a consubstanciação acreditava? Em hipótese alguma, não é presente. É espiritualmente nos símbolos e não no pão e não também no cálice, mas nos símbolos que aquele pão e aquele vinho representa. Também enfatizamos o aspecto memorial, simbólico e memorial na celebração da ceia. A ceia do Senhor é para quem está em comunhão e não para dar comunhão. É quem está em comunhão e não para dar, porque nós não estamos falando de uma bênção, de um benefício. Nós não estamos falando que ela gera bênção, tá? Bênçãos materiais ou outro tipo de bênção. Pelo contrário, ela é para quem está em comunhão, tá? Então, os católicos, recapitulando, todos os elementos da ceia são o próprio corpo de Cristo. A transubstanciação, ela começou a ter força a partir do século IX, tá? Depois de Cristo. E em 1215, no Concílio de Latrão, é que foi aprovado esse dogma da transubstanciação. No caso luterano, protestante, né, ele repudiava a ideia da transubstanciação, mas não quis deixar de atribuir um poder sacramental aos elementos da ceia. Tanto é que João Calvino elaborou o conceito de ceia mística ou presença mística, na qual há uma presença mística, ou seja, uma presença espiritual benéfica de Cristo no pão abençoado da ceia. O pão passa a ter um valor espiritual místico intrínseco, não pela presença física de Jesus, transubstancialmente ou consubstancialmente, mas por sua presença mística espiritual, né? Talvez seja por isso que os cultos de ceia sejam de suma importância para a igreja, pois acham que vão receber alguma bênção material, tá? Para a igreja, além de já ter recebida, que é a salvação em Cristo. Na verdade, como o próprio autor deixou aqui, a ceia é para quem está em comunhão e não para dar comunhão. Por quê? Porque nós estamos participando daquilo que nós já recebemos, que é a salvação. Então não existe uma taxa extra, não existe um benefício extra por você participar. E isso não significa que ela não seja significativa, pelo contrário, ela tem o seu papel de importância dentro da concepção do cristianismo, né? Então, falando mais um pouco aqui dessa ceia mística, essa ceia passou a ser chamada Santa Ceia. Olha o perigo, porque se entendeu que o pão e o vinho são considerados santos devido à presença eficaz de Jesus nos elementos. O pão permanece inalterado, mas ao comê-lo o participante recebe uma bênção espiritual. Se a ceia possui o Espírito de Cristo, logo os elementos se tornam poderosos. Então isso está errado, né? E aqui eu coloquei mais uma nota aqui: o Espírito de Cristo deseja viver em nós e não em um pão inanimado e um vinho feito por mãos humanas. Não podemos buscar elementos materiais para receber bênçãos espirituais. Os irmãos perceberam o perigo que a igreja está correndo, atribuindo um poder sacramental. Eu queria que você deixasse aí embaixo nos comentários o que você acha sobre essa questão, e já deixando muito bem claro que todos esses pontos nós analisamos os livros da própria CPAD, tá bom? Principalmente o Wycliffe, que fala muito sobre a questão da ceia, e eu também trouxe um material que é do IBAD avançado. Quem já ministrou aula no IBAD avançado sabe
do que eu estou falando. Então nós não estamos trazendo nada de novo, não estamos trazendo nenhuma novidade, pelo contrário, isso daqui deveria ser algo que todo cristão, todo professor de escola dominical, todo aluno já deveria saber sobre a questão do batismo, sobre a questão da ceia. Então o propósito não é desvalorizar, pelo contrário, é significar, é trazer uma relevância tanto para o batismo quanto para a ceia. Então essas revelações, que na verdade, entre aspas, revelações, é para mostrar para nós o real significado da ceia do Senhor. E saber que nós não cremos, deixe isso bem claro, nós não cremos na transubstanciação, não cremos na consubstanciação, mas nós acreditamos sim na posição pentecostal, ao qual entende a ceia como um símbolo e como um memorial, e não algo que vai gerar bênção. Você já ouviu aquela pessoa que vai orar e fala assim, Senhor, na hora que vai apresentar o pão ou o cálice, Senhor, a pessoa que tocar nesse cálice ou nesse pão, receba cura. Meu irmão, minha irmã, a ceia não é para trazer cura. A ceia é para trazer a união entre Cristo e a igreja. E também um memorial, não somente nesse aspecto, mas também tem um viés escatológico, porque é até que o Senhor venha. Ou seja, estamos aguardando a vinda de Jesus. Estamos celebrando a vida, a morte e a ressurreição e a vinda de Jesus. São elementos indispensáveis, tá bom? Vamos lá para o tópico 2. O propósito da ceia do Senhor é celebrar a expiação de Cristo. O apóstolo Paulo destacou como propósito dessa celebração anunciar a morte do Senhor. É o primeiro ponto a ser analisado aqui, porque celebra a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, a morte e o diabo. Então nós fomos justificados e também reconciliados com Deus, 2 Coríntios 5, 21. Então isso nos traz um momento de alegria, tá bom? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, aqui eu destaquei alguns pontos do próprio versículo. Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, tá? E não somente isso, mas em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Então nós temos aqui pontos importantes que mostram o motivo da nossa alegria quando nós celebramos a ceia. Então, como eu disse aqui, a ceia não é um momento de orar para que Deus cure, para que Cristo, para que Deus liberte. Não é isso. A ceia, como já foi falado, ela é para quem está em comunhão e não para dar comunhão, tá bom? Então deixe isso muito bem claro, valorize esse ato, a ceia, a importância para os batizados, por isso que a aula 9 foi sobre o batismo e agora a ceia, que é a segunda ordenança. E pare, pelo amor de Deus, de falar Santa Ceia do Senhor. Você está cometendo um equívoco teológico e bíblico em colocar Santa Ceia. Então você está sacramentando aquele pão e aquele cálice, tá bom? Segundo ponto, proclamar a segunda vinda de Cristo. Se o primeiro é celebrar a expiação, o segundo é proclamar a segunda vinda. Ela proclama e nos traz aí um sentido escatológico do texto. E a igreja mantém um olhar no passado, quando contempla a vitória de Jesus na cruz, mas também para o futuro, esperando aí e ansiando por sua vinda, tá? Filipenses 3:20, porque somos cidadãos dos céus, né? E Cristo virá de lá. Então, essa ideia de que nós somos cidadãos não daqui da terra, mas do céu, e nós esperamos Jesus do céu, ele está
interligado com a ceia, até que Jesus venha. Nós estamos aguardando a sua vinda. Aí o subtópico de número 3 vai falar sobre celebrar a comunhão cristã. Uma das razões que levou o apóstolo Paulo a escrever a sua primeira carta aos Coríntios estava relacionada às divisões entre os irmãos que estavam acontecendo ali. Paulo os reprova por isso, então o clima fraterno e de comunhão deixara de existir. Nesse ato tão simbólico, tão significativo, eu tinha ali 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17, nas instruções que Paulo está dando à igreja, ele diz assim, nas instruções que vou dar a vocês, eu não posso elogiá-los, pois as suas reuniões de adoração fazem mais mal do que bem. O versículo 18, há grupos de pessoas que estão brigando. Se nós estamos falando da ceia, nós estamos falando de um momento de comunhão. Um momento em que o corpo de Cristo está desfrutando das benécias que é gerado por esse corpo. Então ninguém fica excluído do corpo de Cristo através dessa comunhão da ceia. O corpo está ligado à cabeça, a cabeça está ligada ao corpo, então há uma comunhão. É interessante que o ato de partilha, né? Como é que eu vou partilhar? Como é que eu vou sentar à mesa? Como é que eu vou estar com alguém? Ninguém se assenta à mesa ou chama alguém para sua casa que você não tenha afinidade ou que você não tenha nenhum tipo de relação mais íntima, ou seja, você não coloca na mesa, sentado na mesa da sua casa, pessoas que são desconhecidas, tanto a você quanto da sua família. E na ceia do Senhor é justamente isso. Eu não posso ter pessoas que ainda estejam brigadas, em discussão, em contenda. Então Paulo solta um alerta. Nisto, porém, que vou dizer, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Ou seja, Paulo está dizendo, eu ouvi muita coisa, e disso tudo que eu ouvi, parte eu creio que deve estar acontecendo isso mesmo. Então é momento de consertar. É por isso que ele deixa muito bem claro a relação da ceia, quando ele diz no versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ou seja, Paulo começa a passar a revelação para a igreja de Corinto, lembrando que há uma diferença grotesca entre a ceia daquela época e a nossa, embora os sentidos são parecidos, mas ali estava mais relacionado ao comer, ao beber, e era bem diferente da ceia de hoje, mas o significado era o mesmo, era trazer a comunhão que foi dada em Cristo, tá? Então você vê alguns problemas acontecendo, irmãos não esperando o outro, aquele que tinha mais comia na frente, o outro ficava com fome, né, porque ele não tinha nada, era pobre. Alguns se embriagavam. Eu, particularmente, não queria estar nessa ceia, porque é muito diferente da perspectiva que nós temos hoje. Imagina você essa ceia de Corinto, as pessoas se embriagando, caindo no chão. Imagina você nessa ceia, um trazendo aquele prato gigantesco, porque ele tem uma condição melhor, e o outro do lado dele olhando o prato e com fome, porque ele não tem capacidade de repartir aquilo que ele tem com o seu próximo. Havia um egoísmo muito grande, e isso precisava de ser quebrado, tá? Então aqui nesse ponto, segundo ponto, eu quero falar também sobre os tipos de celebrações de ceia que existem. Atentem aí, pega uma caneta para você marcar. Primeiro, existe a ceia universal ou ultra livre. Qualquer pessoa presente, batizada ou não, independente da religião,
pode participar. Então eu tenho uma ceia universal ou uma ceia ultra livre. Qualquer pessoa na nave da igreja, independente da religião, batizada ou não, vai participar. Inclusive, algumas igrejas, as crianças também participam. A ceia livre admite evangélicos de qualquer denominação, desde que sejam batizados em plena comunhão em suas igrejas. O que nós mais abordamos e mais praticamos é essa ceia livre, tá bom? É a nossa forma de pensar ceia. O terceiro seria a ceia restrita. Ela só admite a participação de membros batizados de igrejas da mesma fé, ordem, ou seja, da mesma denominação. O quarto é a ceia ultra restrita. Ela só admite membros batizados na igreja local, tá? Celebrante. Mesmo que os membros da mesma denominação estejam na igreja, eles não podem participar. Então, eles participam na igreja dele. Então, é uma ceia ultra restrita. Então, a maioria das igrejas pentecostais adota a ceia livre, por entender que a salvação está em Cristo e não na doutrina. O batismo indica visivelmente a inclusão do batizado no corpo de Cristo. A ceia indica a continuidade dessa condição, ou seja, dessa inclusão do batizado no corpo de Cristo. Então, a ceia indica a continuidade desse membro no corpo de Cristo, ok? Tá gostando das informações que eu estou passando? Não esqueça aí, deixa o like, deixa o comentário, isso é muito importante, tá bom? Vamos lá. Tópico 3. O modo de celebração da ceia do Senhor. O que é participar indignamente, tá? O termo português indignamente é a tradução do advérbio grego anaxios. Um advérbio indica a maneira ou o modo como se faz uma coisa, enquanto um adjetivo indica o seu estado, tá? Então, indignamente não quer dizer que ele não seja digno, tá bom? Porque não está atrelado a um adjetivo, tá bom? Mas está atrelado ao modo ou maneira como se comporta, tá? Tanto é que o autor coloca aqui, ó, está relacionado ao modo ou maneira, tá? Ou seja, como os coríntios estavam comendo ou participando da ceia do Senhor de maneira desordenada, indisciplinada e irreverente. Essa palavra indignamente, eu trouxe aqui mais uma informação, né? Do grego anaxios, né? Que foi o mesmo termo que ele usou aqui, tratando-a como comida comum, não compreendendo a sua importância simbólica solene. Ou seja, é aquilo que nós falamos sobre a questão do significado. Essa importância simbólica solene. Então, no grego moderno, nós podemos trazer essa tradução como incapaz. Ou seja, a pessoa que está na ceia, ela é incapaz de compreender o valor, a importância simbólica daquele ato. Ele é incapaz de compreender a sua posição diante de Cristo. Ele é incapaz de entender que ele não pode participar, que ele precisa se consertar. Ele é incapaz de compreender o seu valor. Então ele participa de forma indignamente. Indignamente ele participa. Então, tanto é que o texto, quando você pega 1 Coríntios, você vê pessoas briguentas, pessoas individualistas que trazem a sua própria refeição e não quer repartir com ninguém. Algumas ficam com fome, isso é terrível quando nós falamos de comunhão. Outros se embriagam na ceia do Senhor, desprezando a casa de Deus
É o outro ponto. Eles estão desprezando a casa de Deus. E o texto também fala sobre o envergonhar os pobres, ou seja, o olhar altivez, a prepotência de falar eu tenho mais, eu faço mais, eu sou mais importante na ceia. Você envergonhava os pobres que estavam ali participando. Lembrando que grande parte das pessoas do primeiro século que participavam das igrejas, casas, eram pessoas pobres, pessoas escravas, pessoas que tinham um poder aquisitivo muito pequeno, mas existia pessoas que tinham muitas posses também. Tá? Então a ceia, ela não veio trazer divisão, ela veio trazer a união. Uma celebração reverente. Se em lugar de um advérbio que indica modo ou maneira, Paulo tivesse usado um adjetivo, né, que é o grande problema, se ele tivesse usado, que significa estado ou qualidade ou natureza, então ninguém poderia participar da ceia, tá? Porque ninguém é digno. Então, a tradução, né, do texto grego, às vezes ela traz palavras que no nosso português podem dizer outra coisa, ou seja, indignamente, uma pessoa não digna. Não, não era isso. Era uma pessoa incapaz. Era uma pessoa, como o próprio texto diz aqui, um advérbio que indicava a maneira ou o modo como a pessoa se comportava em determinada situação, tá? Se a simples maneira irreverente de celebrar a ceia atrai o juízo divino, o que dizer então de quem participa com pecados não confessados? É um problema, tá? Então é momento de você orientar os seus alunos em sala de aula para eles entenderem a importância da ceia e compreender o seu valor, tá? Vamos lá. Subtópico de número 3, celebração festiva. A ceia do Senhor celebra a morte e ressurreição de Jesus e não o seu funeral. Nela, portanto, deve haver um ambiente de reverência e, ao mesmo tempo, de abundante alegria. Não é de qualquer jeito, não é de maneira desordenada, não é de maneira bagunçada, é de maneira ordeira, é de maneira respeitosa, reverenciando, ou seja, dando significado àquela ceia, tá? Então, a ceia, para a gente encerrar, é um momento de quebrantamento, arrependimento e mudança. Ainda que a ceia não comunique bênçãos, ela é o momento apropriado para reflexão, autoexame, confissão, restauração e santificação. É hora de comunhão com Deus e com os irmãos. Há crentes, escute isso que eu anotei aqui. Há crentes que se abstêm da ceia quando estão com problemas espirituais ou em lutas ou em conflito com os irmãos. Examinar a si mesmo tem o propósito de se reconciliar com Deus e depois com o próximo. Existe uma sequência, não é com o próximo e com Deus, é com Deus e depois com o próximo. Aprenda isso. Ausentar-se da comunhão na ceia é fugir do problema. Ela une os crentes em um só coração. Guarde isso, ausentar-se da comunhão na ceia é fugir do problema. Ou seja, antigamente a gente se ouvia muito que a pessoa colocava a ceia na boca e por N motivos ela chegava lá em algum lugar para demonstrar que tomou, ela jogava tudo fora. Ou seja, apenas uma falsidade que era carregada através de uma culpa por alguma coisa. Mas na verdade o que nós estamos falando aqui é que a ceia ela deve trazer uma comunhão, primeiramente com Deus e depois com o próximo. Se reconcilie com Deus, assuma o seu erro. Depois, assumindo o seu erro, você vai atrás do problema que está te afligindo. E você
vai resolver com o seu irmão ou com alguma outra pessoa, tá bom? E participe da ceia. É importante, não se exclua do corpo de Cristo como um covarde, tá bom? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.